Filadelfo Azevedo, Orozimpo Nonato, já na década de 40, quando eles eram ministros da Suprema Corte Brasileira, ainda não era Supremo Tribunal Federal, já se reconhecia pelo Código de 16 que o dano moral era indenizado. Mas isso pacificou com a Constituição, em 88, dentro dos direitos e garantias fundamentais. O dano moral não está em outro capítulo, senão dentro dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Depois isso vem ser reiterado lá no Código de Defesa do Consumidor, e vamos pensar só dentro do direito do consumidor, porque o dano moral pode ser devido em várias situações, um atropelamento, caso de crime, casamento, promessa de casamento não cumprida. A gente tem aí na história uma série de hipóteses em que o dano moral é devido. Bom, mas se a gente pensar então dentro do direito do consumidor, quando é que o consumidor sofre esse dano moral? Quando você adquire produtos ou serviços, na verdade você pensa e tem uma expectativa que aquele produto ou aquele serviço seja bom, de ter um nível mínimo de felicidade, A gente trabalha para adquirir coisas. Se não fosse isso, a gente não trabalharia. A gente precisa. Então, a gente precisa de serviços, precisa de bens. E o que acaba acontecendo? A gente abre conta em banco para ter a segurança de que o nosso dinheiro não vai ser roubado. E acaba sendo. Destiram das nossas contas, a título das mais diversas especificações, tarifas. Tarifa disso, tarifa daquilo, e são valores às vezes mínimos, O Alexandre Câmara fala dos chamados microdanos. Antigamente, para a gente ter um bom negócio, a gente tinha que dar um senhor tombo em alguém, tinha que montar um negócio, engendrar uma artimanha para dar o golpe. Hoje em dia eu tiro da conta do correntista alguns centavos, mas tenho 30 milhões de correntistas e faço uma pequena fortuna. E aí, veja, eu vou ao judiciário, porque tiraram da minha conta 5, 6 reais. E lá eu sofro mais um abalo moral, Porque eu não acredito que estão instrumentalizando o judiciário por conta de 5 reais. Veja, eu não estou instrumentalizando o judiciário por conta de 5 reais. Eu estou instrumentalizando o judiciário pela violação do princípio da confiança. Se eu entreguei o meu dinheiro para um banco guardar, e aí eu tenho um contrato de depósito, o contrato de depósito, o depositário tem a obrigação de guardar e conservar a coisa. Se ele retira o meu dinheiro sem a minha autorização e não dá conta dele, ele descumpriu um dos deveres contratuais. E lógico, não são os 5 reais, mas a confiança. Se a gente colocar isso num paralelo simples, se você tem o seu namorado e ele chega em casa com um batom na cueca, não adianta ele explicar. Por mais que você aceite a explicação dele, você vai perder algo importantíssimo na relação, que é a confiança. Adquirir um carro, ou adquirir, está na moda hoje, adquirir um imóvel. Lógico, existem casos e casos. Você tem o caso do investidor que comprou 3, 4 salas comerciais, 2 apartamentos, uma loja para investimento. Esses imóveis não foram entregues. Analisando esse caso, talvez ele tenha feito um mau negócio. Mas quem compra imóveis residenciais, na sua grande maioria, são pessoas que estão interessadas em ter a sua casa própria, o seu imóvel, a sua moradia. E de repente se vê sem dinheiro e sem o imóvel. Ou seja, o imóvel não foi entregue. Não foi entregue como pactuado. E aí o STJ já diz, não, isso é mero descumprimento contratual, não carreta dano moral. Ou seja, eu vou ao judiciário e consigo o que de volta hoje? Com muita sorte, consigo receber de volta o valor que eu paguei
corrigido. Forma maravilhosa de ganhar dinheiro, né? Pega o seu dinheiro, a título de estar vendendo alguma coisa, e depois devolva aquele dinheiro com 1% de juros. Qualquer empresário que quisesse ir ao mercado financeiro para receber, né, pegar emprestado essa quantia, talvez ele precisasse pagar um pouco mais. Bom, e aí pode falar do Brasil, não vou falar do Japão, porque daqui a pouco eu vou ser processado por dano moral e eu vou ter que pagar. Mas dizem que num país muito longe daquilo, tão distante, essa questão do dano moral, primeiro, começou com a tese do indústria do dano moral. Os consumidores se tornaram pessoas espertas que torcem para se dar mal para ganhar dinheiro. Isso é uma distorção. Não sei se tem alguém que faz isso, pode até existir, mas eu acho que ninguém torce para chegar no aeroporto, ficar 12 horas atrasados, numa viagem que vai levar um mês, a mala chegar 4 dias depois, e falar que torceu para que isso acontecesse para ganhar dano moral. Ninguém compra uma casa para dizer que vai torcer para a obra atrasar, para não me entregar, para ganhar dano moral. Mas foi a primeira grande tese contra o dano moral, indústria do dano moral. O palestrante José Maria Leone fez uma palestra, o dano moral na visão do ofendido. Ele fez na época um levantamento estatístico, onde mais de 80% das ações onde se postulava o dano moral tinha o seu pedido julgado procedente. Olha, se o pedido era julgado procedente, é porque o judiciário identificou uma conduta e identificou um dano moral. Porque se não houvesse dano moral efetivo, o que deveria fazer o judiciário? Julgar esses pedidos improcedentes. Então, a indústria do dano moral parece que acabou não vingando, porque havia efetivamente o dano moral. E aí começaram algumas questões. Não, o dano moral gera enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito. Primeiro é importante distinguir um do outro. Enriquecimento ilícito é quando eu ganho alguma coisa praticando um ato ilícito. Então veja, se há enriquecimento ilícito, é do fornecedor que coloca no mercado produtos sem a qualidade necessária, presta serviço sem a qualidade necessária. Hoje, vocês têm visto produtos com ISO 9000, não vejo mais isso. Desapareceu. Sabe por quê? É caro de ter um ISO. O que eu vejo toda semana é recall. Recall é um instrumento que existe no direito americano, foi incorporado pelo Código de Defesa do Consumidor para ser utilizado excepcionalmente. Excepcionalmente. Quando? Quando o produto for colocado no mercado e após a sua introdução, se verificar que ele possui alguma periculosidade, alguma nocividade. Faz-se o recall para sanar essa periculosidade. Você vê que no Brasil nem a Mercedes respeita a gente. Até recall da Mercedes eu vi esse mês. Ou seja, a Mercedes coloca qualquer coisa aqui para a gente, porque é mais barato. A gente faz alguns comparativos. Toyota teve um recall, acho que em 2015, 2016, por conta do tapete. Imediatamente nos Estados Unidos foi feito o recall e a Toyota pagou uma multa de alguns milhões de dólares, com fundo de educação ao consumidor. No Brasil, esse recall até hoje não existiu. A Toyota resolve o problema dos consumidores que pontualmente a procuram. A GM levou 10 anos para fazer o recall do cinto de segurança do Corsa. Mas por quê? Porque se alguém morre no Brasil porque o cinto de segurança não resolve, 20 mil, 15 mil. Planos de saúde reiteradamente
negam cobertura. Não é possível que o judiciário não esteja atento a isso. Isso é matemático. É matemático. Paciente internado precisa colocar 3 stents. Cada stent custa 40 mil reais. Então bota aí 120 mil. O plano pensa lá, paciente fulano de tal, número tal, né, que você é um número, precisa de 3 stents, está caminhando a passos largos em direção ao paraíso. Vocês assistiram aquele Erin Brockovich, da Julia Roberts, tem uma cena que mostra bem isso. Ele faz análise contábil. Se eu não autorizar a cobertura, esse paciente morre em 15 dias. Converte a obrigação de fazer em reparação de danos para a família. Quanto é que essa família ganha? 15, 20 mil. E se eu cumprir a minha obrigação? 120 mil. Bom, então vamos fazer o seguinte, deixa morrer. E aí eu tenho enriquecimento ilícito. Veja, eu tenho uma empresa que, descumprindo uma obrigação contratual, está tendo ganho. Não é possível que o judiciário japonês ainda não tenha entendido essa matemática. Diariamente, essas ações chegam. Eu conheço advogado que diz, deixa do jeito que está, porque todo mês entra 4, 5. 4, 5 eu ganho 20 mil. 20 vezes 5 são 100 mil. Eu ganho 30 mil por mês. Não é bom? Mas será que é bom para a sociedade isso? Você hoje tem um Código de Defesa do Consumidor bancário, que diz que a gente não pode ficar mais de 20 minutos na fila. Vamos considerar aí véspera de feriado, dia de pagar 20 minutos. Aí você vai para a fila do banco, fica 40 minutos, o dobro. Vai ao judiciário, o que é isso? Mero aborrecimento. Você vai querer ganhar dinheiro por conta de 20 minutos a mais que você ficou na fila. Só que se você for uma vez por semana e ficar 20 minutos, mas somando isso ao final da vida, a gente vai ter um tempo bastante razoável. Eu pergunto, quanto é que um banco precisaria gastar a mais em pessoal, pelo menos, para a tecnologia, para garantir o tempo de 20 minutos? Provavelmente bem mais do que os 10, 5 mil reais que se paga a título de dano moral quando se paga. Então a contabilidade do banco já tem isso matematicamente calculado. Deixa na fila. Então, veja. Hoje, até o atendimento do saque hoje é complicado. Antigamente a pessoa ficava, não, calma, senhor, nós vamos resolver. Agora o atendente do outro lado fala, se o senhor se acalma, eu vou desligar. Bum, desliga. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai dar nada. A gente vai nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande país. Será que é? Eu pergunto, o europeu é mais educado do que o brasileiro? O americano é mais educado que o brasileiro? Não é não. Ele é mais punido. Hoje eu chego numa loja nos Estados Unidos, compro uma peça de roupa qualquer, ou um produto qualquer, chego no hotel, me arrependo de ter comprado. Se eu comprei no cartão, se eu comprei em dinheiro, eu preciso dar nota, mas se eu comprei no cartão, eu volto à loja, a loja pergunta, o que o senhor quer? Quer o dinheiro de volta, quer trocar por outro, quer trocar o tamanho, o que o senhor quer? Né? Você chega no Brasil com uma roupa que puiu, que descosturou, que manchou, o que fala para você? É levar para análise. Tá bom, quanto tempo? 30 dias. Então, qualquer um que vier no Brasil fazer uma visita no Brasil tem que fazer pelo menos uma visita de 30 dias. Isso se comprar a camisa no primeiro dia. Mas é a certeza de que se esse consumidor for ao judiciário, se é que ele vai ganhar alguma coisa em função hoje da teoria do mero sabor, ele vai ganhar muito pouco. Ou como hoje está acontecendo, nem vai mais.
nem vai mais. E aí passa uma impressão, né? Tem um amigo meu que diz o seguinte: juizado especial é ótimo. Para quê? Para encher o saco. Hoje eu vou ao judiciário, no juizado, para encher o saco. Fui maltratado na churrascaria. Juizado especial. Para quê? Para encher o saco. Você quer ganhar? Não quero ganhar nada não. Mas o que você vai fazer? Vou encher o saco. Ele vai ter que contratar advogado, vai ter que ter 2 audiências, vai se apunhar. E se você perder? Não, se perder eu não pago nada. Quer dizer, e aí, aliado uma coisa a outra, ou seja, as pessoas que vão ao juizado especial, ao judiciário, via juizado especial, já não estão mais preocupadas em ganhar ou não, porque sabem que não vão ganhar. Mas vão para criar uma dificuldade para a empresa. Então veja, questão do enriquecimento ilícito. Não há. Enriquecimento sem causa. Também não há. Se eu vou ao judiciário porque eu comprei um produto que me causou um dano, porque não foi entregue conforme a oferta, isso me causou... Porque veja, tem um desembargador que agora defende muito o dano moral. Desembargador japonês. Desembargador japonês. Mas para isso, não é possível que eu tenha um desembargador japonês que defenda tanto dano moral como esse. Defende muito. Aí você pesquisa o histórico. Precisou alguém da família morrer por um erro médico para ele reconhecer que existe um dano moral. Quer dizer, a lesão ao direito da personalidade não necessariamente acarreta esse abalo moral, esse abalo psicológico, esse dano à honra. Tá? Ou seja, eu não preciso... E essa ideia, e aí fica muito fácil para o juiz até julgar contra e a culpa dos advogados, né? Fazer a minha culpa. No dia tal fui negativado indevidamente, tive dano moral, quero dano moral em ré ipsa. Ou seja, que dano moral? Você quer que o juiz pense qual foram as situações desagradáveis, constrangedoras, por qual você passou? Não. Você tem que demonstrar isso. Ou seja, você que adquiriu o produto ou serviço, e por conta desse produto ou serviço, você teve uma lesão à sua honra, à sua dignidade, você perdeu tempo. A teoria do desvio produtivo, que é uma teoria de 2007, foi publicada em 2011, ou seja, ela tem mais de 11 anos, agora é que ela está começando a... Mas eu tenho medo dela. O contra-argumento dela é muito forte. Porque, veja, a perda de tempo que eu tenho para resolver um problema que não foi criado por mim, isso não é dano moral. Isso é dano material. Eu vou indenizar dano material. E já vi juiz falar. Já tem como resolver. Quanto é que você ganha por mês, meu amigo? Ah, eu ganho 3 mil. Quanto tempo você levou para resolver? Levei 4 dias. Ele vai pegar o salário do cara, vai dividir por dia, vai multiplicar, pronto, tá aí o seu dano moral. Né? A teoria do desvio produtivo, o tempo que você, consumidor, perde para resolver um problema que você não criou. Mas será que essa é a melhor solução? Eu ainda acho que melhor que a teoria do desvio produtivo é a teoria do direito americano do punitive damage, que no Brasil é a teoria do valor do desestímulo. Nesse ponto eu sou obesiano, eu acho que o homem é ruim, é mau, ele precisa ser constantemente vigiado, punido e tolhido. Porque se você deixa o homem solto, ele vai fazer besteira. Pode ser que seja uma visão atrasada, tá? Mas E é o que acontece no direito americano. Você acha que o McDonald's tem toda a preocupação quando serve aquela tortinha de banana para você? Atenção, cuidado, quente, muito cuidado. Por quê? Ele faz aquilo. Ele está preocupado com você? Não, porque na história dele, ele tem que um café servido acima da temperatura suportável pelo corpo humano, $1 milhão de indenização. Então ele prefere resolver um problema
do que pagar. No Brasil hoje, nós estamos na contramão. Para concluir, para não passar muito tempo, não tomar por dois demais palestrantes. Eu disse que eu pedi para falar primeiro, porque num banquete serve primeiro a entrada, depois o prato principal. Por isso que eu falei, eu tinha que falar primeiro. Então, voltando a citar Erin Brockovich, no Brasil eu preciso que as indenizações por dano moral, sei que tem correntes contrárias, Maria Celina Bodan de Moraes, que no Brasil não existe punição civil, a reparação tem que ser só para compensar o dano moral, que não pode haver a punição. Mas eu não posso ter no Brasil a seguinte sensação: é mais barato reparar o dano do que evitar que esse dano aconteça. O que a gente tem que fazer é mudar essa balança. Ou seja, fornecedor, relação de consumo. E aí, em relação de consumo, tem uma questão importante. Quem está no mercado de consumo está porque visa lucro. É diferente do dano moral que a gente tem lá na pelada de futebol, que eu xingo você. Você teve sua honra ofendida, mas ali não havia nenhuma questão econômica. Na relação de consumo, eu tenho um fornecedor que visa lucro. Então, se ele, visando o lucro, ele causa dano, ele tem que ser punido. Para quê? Para evitar que esse dano volte a acontecer. É que quase todos os doutrinadores falam da natureza punitiva e pedagógica do dano moral. Bom, senhores, a outros palestrantes, gostaria de falar mais, a matéria é por demais agradável, mas agradeço a oportunidade e o carinho de vocês por terem me ouvido tanto. Nós estamos aqui no Salão Nobre da OAB, acabamos de ouvir o professor Luiz Bernardo, né, falando uma palestra aqui sobre o mero aborrecimento. Então, muito obrigado em nome da casa.